Caríssimas amigas, caríssimos amigos, o nosso abraço fraternal a todos. Esperamos encontrar todos bem, com disposição, com saúde. E hoje nós vamos conversar mais uma vez o Evangelho do Mestre Jesus, baseados em Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, neste livro que nós sempre recomendamos, O Caminho, Verdade e Vida. E hoje nós vamos conversar sobre o seu capítulo 5, onde o título se chama Bases. E já citando o Evangelho de João, no seu capítulo 13, versículo 8. Disse-lhes Pedro, nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Vamos agora fazer uma análise, como sempre vamos lendo o capítulo, né? E dentro vamos analisando parágrafo por parágrafo, para que a gente possa ambientar-se bem com as lições de Emmanuel. É natural, vejamos que, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. E é verdade mesmo. Nós sabemos que Jesus, durante o seu apostolado, durante o tempo em que ele pregou o Evangelho, ele sempre demonstrou muitas lições sobre a humildade. O fato dele lavar os pés dos discípulos durante a cerimônia de Páscoa mostrou exatamente o que é essa humildade. Ou seja, por mais que os discípulos soubessem, e nós sabemos, né, que ele é um espírito de uma elevada condição, que ele é um espírito muito desenvolvido, ele quis, com essa demonstração, mostrar que ao lavar os pés dos discípulos, ao lavar os pés das pessoas, ele está demonstrando humildade, ou seja, está descendo praticamente ao nosso nível, né, dizendo que, olha, eu estou com vocês todos os dias aqui, né? E essa humildade que eu mostro aqui, lavando os seus pés, né? Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. Pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e de perdão. E essa realidade, ela é muito predominante na nossa vida quando nós lermos o Evangelho do Mestre Jesus, quando nós estudamos esse Evangelho, seja através da própria escrita na Bíblia, ou mesmo na opinião de Emmanuel e de outros espíritos, de que o Evangelho do Cristo é essa lavação de pés para a nossa vida, que nós sejamos pessoas humildes diante das situações, que nós sejamos pessoas sinceras diante dos acontecimentos, que nós possamos fazer o melhor possível dentro da nossa própria vida, dentro daquilo que estamos realizando. Porque, infelizmente, hoje nós vemos uma demonstração muito grande nas mídias, de uma prepotência muito grande, de um assoberbamento muito grande, de um amelhamento de bens materiais muito grande, de uma exaltação à aparição física, mudando conceitos, hábitos, se mostrando soberbamente de coisas às vezes que as pessoas não têm, mas se mostram, e cometendo atos assim que não deveriam ser cometidos por uma pessoa que tenha um pouco de humildade. Hoje nós temos um acervo muito grande de condições de podermos conversar com as pessoas à distância, como nós estamos fazendo aqui, fazendo o Evangelho do Mestre Jesus. Né? Podemos colocar lições muito grandes, né? Podemos ver palestrantes, coisas que alguns anos atrás nós só víamos se passasse na televisão ou se fosse de forma presencial. Então aproveitar essas condições que a mídia nos oferece humildemente para ajudarmos as outras pessoas através da palavra, através da imagem, e não mostrarmos soberbamente bens materiais ou situações de que nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, não poderão alcançar. Isso não é uma realidade, né? A gente foge muito nessa ilusão. Ele continua dizendo aqui que o homem costuma viver desinteressado de todas as obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo crime
e a inconsciência. Todavia, o contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes sente que pisará sobre novas bases, enquanto suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. E é verdade mesmo, né? Infelizmente muitos vivem nesse desinteresse das obrigações superiores, como aqui nós acabamos de comentar, né? Vivem nesse desinteresse de fazer coisas boas para as outras pessoas. Tem que se mudar a base, a pessoa tem que se mudar a base. E qual é a base aqui que Emmanuel nos coloca, né? São os ensinamentos sublimes do Mestre Jesus através dos seus exemplos. Jesus jamais se deixou se influenciar ou se rebaixar pelos doutores da lei. Nós temos que entender isso. Mas ele também nunca ofendeu os doutores da lei, a não ser em duas determinadas condições, o que ele chama de hipócritas. Por quê? Porque eles sabiam da lei e estavam aplicando a lei de uma outra forma. Mas ele nunca ofendeu ninguém, ele nunca procurou ofender ninguém, como também Jesus nunca procurou aparecer acima das outras pessoas. Sempre foi aquele mestre humilde que ensina do melhor modo possível, colocando os seus ensinamentos para que a pessoa possa seguir, sendo humilde para os acontecimentos. Um dos acontecimentos que eu acho assim sublime, muito bacana dentro do Evangelho do Mestre Jesus é a história da mulher adúltera, em que ele chega ao nível, né, daquela pessoa que realizou tudo aquilo dali, e chega ao nível daqueles que quiseram acusar, e sai com uma solução assim sensacional, né? Não prejudicando nenhum e nem prejudicando outra pessoa, mas mostrando para aqueles que estão acusando o que eles estão acusando, né? Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Então, quem que é esse alguém que se proporciona essa leveza aos pés, né, para que a gente possa evoluir? É os ensinamentos do Mestre Jesus, é os ensinamentos dos bons espíritos, daquilo que possa nos elevar espiritualmente, daquilo que possa fazer com que a gente seja pessoas melhores, seres espirituais melhores, né? Porque tudo se renova. E a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa, não se poderia participar do banquete da vida real. Então tudo na nossa vida se renova. Muitas vezes nós somos compelidos a levar alguns, entre aspas, né, alguns trancos assim da vida, para que a gente possa acordar. O ideal não seria isso. O ideal seria que, à medida em que nós estamos aprendendo, estudando, interpretando as palavras do Mestre Jesus, interpretando a palavra dos bons espíritos, procurando sempre estar em conexão com eles, nós não tenhamos esses trancos da vida para que a gente possa acordar, mas que a gente possa ir acordando paulatinamente durante a nossa caminhada, né? Que a gente entenda que temos que participar, como ele diz aqui, desse banquete da vida real, que a gente não caia nas ilusões do mundo, que a gente entenda de que todos nós podemos progredir do melhor modo possível, honestamente, humildemente, e não através dessas concepções que, mais uma vez, infelizmente, a mídia nos oferece, a mídia nos coloca, pessoas nos colocam nisso daí. E nós temos visto quantas situações deploráveis estão acontecendo, né? Quantas pessoas, infelizmente, por causa dessa mostra, estão passando por situações extremamente difíceis, né? E ele termina aqui dizendo: então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aqui ele cita uma passagem de Jesus, né, por Cafarnaum, sobre os apóstolos de Cafarnaum que estavam andando e não sentiram a presença de Jesus, mas foram conversando com ele, né? Então, quando eles perceberam que era Jesus, eles ficaram maravilhados. Assim somos nós, né? Que daí ele não lava somente os pés, mas ele lava a nossa mente, as nossas mãos, para que possamos realizar o melhor trabalho possível dentro da nossa evolução. Então, procurar se evoluir, procurar aprender, procurar estudar. Nós nunca nos cansamos de falar isso, né? Isso faz parte da nossa evolução espiritual.
Nós queremos evoluir espiritualmente não é somente quando nós deixarmos esse corpo físico. A nossa evolução espiritual está aqui na continuidade todas as vezes que a gente reencarna, todas as vezes que a gente está de retorno a este mundo ou a outros mundos. E assim nós vamos chegando aos patamares sublimes da evolução espiritual através da humildade do Mestre Jesus. Muita paz e muita prosperidade para você. Agora nós vamos iniciar os trabalhos de irradiação à distância. Os nossos irmãos médiuns já estão preparados, então eu gostaria que você preparasse ao seu lado uma garrafinha de água, um copo de água, se sentasse confortavelmente, ponha as mãos no joelho, feche os seus olhos e peça a espiritualidade superior àquilo que você tem, né, mais necessidade para a sua evolução espiritual. Peça paz, peça saúde, peça sabedoria para que você possa conduzir a sua evolução aqui neste planeta. Que o Jesus nos abençoe, que nos dê sempre a sua paz.